Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como que passaram a semana? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, né? Enquanto a gente tem trabalho e tá na correria, tudo tá bem, tem saúde, saúde é o principal, né? Então tá tudo legal. Hoje vamos falar um pouquinho de direito trabalhista, é uma área que eu atuo, eu sou especialista, e vamos falar um pouquinho de situações corriqueiras. Eu sempre falo assim, ó, eu prefiro falar de situações que acontecem na prática, né? Não posso falar de tudo porque são tantas, mas tantas. Mas vamos falar de uma situação que eu oriento a todos. E assim, graças a Deus que os clientes que são meus queridos confiam em mim e antes de fazer qualquer coisa eles perguntam a mim. Então, nesta semana, estiveram 4 meninos no meu escritório. Eu falo meninos, mas são rapazes, né? É que perto de mim são meninos, né? São rapazes que trabalharam numa fazenda e eles foram demitidos. No ato da demissão, aqui assim, aqui no Mato Grosso, a gente tem grandes fazendas, grandes produtores e pessoas milionárias e tal. No ato que eles foram demitidos pelo gerente, por essa pessoa que administra a fazenda, imediatamente desceu um avião, né, lá na fazenda, com um supervisor geral do grupo e, inclusive, né, com seguranças, já com o termo de rescisão e toda a documentação para eles assinarem. Imediatamente, esses meninos, eles são muito espertos, eles me conhecem há muitos anos, eles me mandaram mensagem, inclusive à noite, né? Isso aconteceu à tarde e à noite eles me mandaram mensagem de toda a situação que estava acontecendo. Então, eu orientei da seguinte forma: não assinem nada sem eu ver, sem eu dizer, você pode assinar. Por quê? Por que, doutora, que eu não posso assinar sem a senhora ver? Porque eles foram demitidos. E nem todo mundo conhece da lei. Por mais que na Constituição está que ninguém pode, né, alegar o desconhecimento, né, da lei e tal, mas eu falo que em si, as pessoas assim, elas não têm o conhecimento prático e teórico que eu tenho, que uma pessoa formada em direito tem, né? Que uma pessoa especialista em trabalhista tem. Então, assim, eles não sabem de números, eles não sabem o que é uma multa do 477, uma multa do 467, se lá realmente eles foram demitidos, né? E essa empresa, ela não deu o direito deles cumprirem o aviso prévio, então eles têm o direito a receber, ser indenizado, esse direito, o aviso prévio e tal. E aí, no outro dia, já cedinho, eles já estavam lá no escritório, os 4 meninos. E aí, a empresa se negou a dar essa documentação para que eles levassem para eu olhar e para eu dizer se realmente eles poderiam assinar. Essa empresa se negou a dar. E eu falei, então, vocês não vão assinar. Por quê? Por quê, doutora? Porque a partir do momento que você assina um termo de rescisão e que lá está escrito que você pediu demissão e que, né, e então logo vai ser descontado também o aviso. Se você assinar o pedido lá de demissão e não foi você que pediu e foi essa pessoa que te demitiu, você está perdendo direitos. Então, assim, vocês têm que tomar cuidado em muitas situações. Em relação ao termo de rescisão, se você não conhece 100% da lei, se você não conhece, não. Quem é o trabalhador que não é formado em direito, ele não sabe. Muitas vezes já sabe, porque assim, já vem de umas outras situações que a gente já orientou e ele toma cuidado, né? Ele é minucioso nisso, de prestar atenção que ele não pode assinar porque alguma coisa está errado naquele termo de rescisão ou em qualquer outra documentação, inclusive na dispensa. Se a dispensa se deu, se houve um pedido de demissão ou se foi uma dispensa pelo empregador, tá certo? Então assim, aí eu orientei que eles voltassem lá e exigissem, porque é um direito deles, né? É um direito deles que essa empresa dê cópias dessa documentação para que eles levem para que uma pessoa que conhece da lei, essa pessoa realmente diga, ó, assine porque está ok, tá certo? Não quer dizer que ali você assina e está ok, e não quer dizer que futuramente a gente não possa ingressar com ações, inclusive com pedido de insalubridade, de horas extras e tal.
Mas o que eu estou falando são direitos relacionados a verbas rescisórias que estariam descritos ali no termo de rescisão, tá certo? Bem como no aviso de dispensa. Ou, então assim, como eu falei, você tem que tomar cuidado se o empregador não dá lá para você assinar que você pediu demissão e não ele te demitiu. Outra coisa, preste atenção porque aconteceu uma situação também. Um desses meninos, não só um, tem dois, que eles sofreram um acidente de trabalho. Infelizmente, um está surdo, ele perdeu a audição totalmente de um ouvido e já perdeu o parcial de outro, porque ele caiu de cima de uma máquina, ele bateu a cabeça e por causa disso, não vou entrar no mérito também porque eu acho que um médico poderia explicar melhor. E ele perdeu, mas assim, em questão de ação trabalhista, eu consigo me desvencilhar muito bem. Mas eu falo assim, entrar no mérito da patologia. Então, assim, ele perdeu a audição total de um e parcial de outro. Outro menino caiu de um caminhão e ele teve um problema sério, muito grave de coluna. E este menino, ele é muito novo, eu acredito, salvo engano, que ele deve ter 24 anos. Vocês têm noção que esse menino vai sofrer pela vida toda? E aí tem o exame demissional, né, para ver se esse menino está apto realmente a ser demitido, né, se ele está apto. E aí ele passou, esse que caiu do caminhão e teve problema na coluna, ele passou pelo exame demissional, e o médico é da empresa. Mas mesmo assim o médico constatou lá que este menino, ele está com um problema sério de coluna e que inclusive ele tem que ser submetido a uma cirurgia por causa do acidente de trabalho. E o que perdeu a audição também foi constatado no exame dimensional que este menino perdeu a audição total de um ouvido e parcial de outra decorrente do acidente de trabalho. O que a empresa fez? A empresa disse assim, não, mas vocês têm que voltar lá porque houve um erro do médico e fazer o exame novamente. Não, você não deve voltar lá. Sabe por quê? Porque este médico, eu não estou generalizando, gente, por favor. Toda a minha informação aqui não é geral, eu estou falando de uma situação específica, não vou mencionar nomes. Então assim, não, você não vai voltar lá. Você não vai voltar lá porque o profissional, ele te examinou, ele fez os exames, né? Ele te submeteu a exames que constataram, né, doenças ocupacionais decorrentes de acidente de trabalho. Então, toma muito cuidado quando você for demitido. Cuidado com a documentação. Se você tem dúvida, procure um profissional, que esse profissional vai te dizer se você deve ou não assinar qualquer documento. Na dúvida, não assine. Não assine, porque existem algumas situações que a gente não pode reverter, como por exemplo, você assinar o termo de rescisão e lá embaixo tá o total das verbas que você tem que receber. E aí você assinou e a reclamada ou a empresa que seja não fez a TED, não fez a transferência dos valores e depois em ação trabalhista ela alega que ela pagou em mãos. Então a assinatura é um recibo de quitação. Toma cuidado, só assine depois que o dinheiro estiver na sua conta ou o dinheiro estiver na sua mão, tá certo? Obrigada. Se tiver mais dúvida, pode me mandar no privado que eu estarei respondendo. Um beijo.